Gente, sem mais delongas, eu tenho 2 entrevistados hoje aqui para falar sobre o manual do síndico. E então eu vou chamar primeiro o nosso querido engenheiro Leopoldo, ele que foi um dos organizadores responsáveis pelo manual do síndico. Tudo bem, Leopoldo? Seja bem-vindo. Olá, Patrícia, boa tarde, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui na Rádio Guarujá com você no Ponto P e com seus ouvintes. É demais, gente. Eu estava explicando no início do programa, Leopoldo, que há pouco tempo, a gente criou uma parceria, inclusive, que tem toda quarta-feira, que é o Jornal dos Condomínios aqui no Ponto P. Daí eu tomei a liberdade, convidei a Luísa, que também é do Jornal dos Condomínios, porque, sim, as pessoas, faz muito pouco tempo, vamos dizer assim, que as pessoas tomaram consciência da importância da profissionalização e de conhecimento na área, né, Leopoldo? E esse manual é show de bola. Pelo amor de Deus. Vamos começar conversando um pouquinho. Eu vou trazer a Luísa aqui, para a gente também botar ela no ar aqui. Oi, Luísa, tudo bem? Olá, boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Leopoldo. Prazer, tudo bem? Boa tarde, Luísa. Um prazer. Queridos, eu trago especialistas. Tem muito pouco sobre síndico e condomínio. Estou aprendendo agora com essas meninas do Jornal dos Condomínios, toda quarta-feira, às 15h30, aqui no Ponto P, que é a Luísa e a Ângela, que são as porta-vozes, né, do nosso Jornal dos Condomínios. Então, Leopoldo, vou passar meio que a bola para a Luísa, porque assim, a importância. Primeiro, eu queria que tu falasse um pouquinho, né, sobre a importância de um manual desse, né? E eu sei que é disponibilizado para todos, né? E não só para os síndicos, mas para todas as pessoas que convivem num condomínio. Bora lá! Certo. Como você falou, Patrícia, a gente vive em condomínios. Nas últimas décadas, cada vez mais a gente foi para dentro de condomínios. As pessoas saíram da casa para ir para um condomínio de casas ou para um condomínio de apartamentos. E assim como nós, a gente também tem que cuidar da saúde dessas edificações. E o Manual do Síndico do CREA foca nisso. Ele foca na manutenção predial e nas reformas que são necessárias. Como fazer isso de uma forma adequada, como chamar os profissionais habilitados e corretos para que possam atender os síndicos. E a gente vê isso, como você falou, a profissionalização dos síndicos. Seja um síndico profissional realmente ou um síndico morador, ele precisa ter uma postura profissional. Não dá mais para a gente trabalhar num condomínio com um síndico achando que é só pagar boleto e mandar o valor do rateio mensal para os condôminos. Não. Tem que ter todo um cuidado, desde a parte legal e passando pela parte da engenharia. E é nisso que o Manual do Síndico vem auxiliar tanto os profissionais da área do sindicalismo, quanto também profissionais novos na área de gestão condominial, de engenharia condominial, e também os próprios moradores, porque tem um trecho dele que fala sobre reformas e a necessidade dos moradores contratarem profissionais habilitados antes de iniciar uma reforma, para não fazer nada errado e que possa causar um desastre, como a gente já tem visto acontecendo aí. Essa é a quarta edição do manual? Está na quarta versão, agora em 2023. Ele tinha sido revisto pela última vez em 2018, e agora em 2023 a gente traz ele com toda a revisão das normas e leis mais atuais, e também com uma entrega de valor aí para o síndico, com algumas coisas bem práticas para eles usarem no dia a dia deles. Ô, Luísa, bem a abordagem que vocês fazem, né? Toda quarta-feira aqui, né, gente? Fala aí sobre a importância de um manual desse para a área de vocês, porque realmente tem que ter conhecimento, e por aí é mais uma ferramenta, né, Luísa? É maravilhoso quando a gente encontra instituições que abraçam os condomínios. O síndico, quando se torna síndico, independente dele ser síndico profissional, que é aquele que emite uma nota fiscal e o condomínio paga ele, ou se é um síndico morador que não emite nota fiscal e ele mora no condomínio e ele não conhece a teoria sobre a gestão condominial, não existe diferença entre níveis de responsabilidade. Um síndico que chegou agora num condomínio e um síndico que está 20 anos gerindo um condomínio tem o mesmo nível de responsabilidade. E a gente precisa ter instrumentos que sejam de fácil acesso e fácil entendimento para o síndico que está chegando agora ou o síndico que quer se atualizar ter acesso. O síndico que lê esse material, ele não é um engenheiro, ele não é um profissional capacitado, ele precisa entender, ter acesso ao material e entender a importância de ele contratar um profissional capacitado.
Então, o CREA foi muito feliz em todas as 4 edições desse material, porque ele dá isso, ele nivela por cima, independente se é um síndico profissional que tem anos de estrada ou se é um síndico que acabou de ser eleito, ele nivela por cima e dá condições do síndico conversar com os moradores e explicar por que da necessidade de pagar um profissional capacitado, e ele dá a condição do síndico entender as obrigações dele, as responsabilidades dele diante da manutenção do condomínio. Então, é um instrumento fundamental para tanto o síndico profissional quanto o síndico morador. Ô, Leopoldo, nessas 4 edições, qual é o feedback que vocês têm tido, né, da sociedade em geral, dos profissionais aí? Conta pra gente, porque são 4 edições e cada vez melhorando mais, né? Então, bora lá, fala aí pra gente. Exatamente. A ideia é sempre melhorar. Então, assim, nessa última edição, a gente trouxe algumas ferramentas visuais, algumas informações bastante fáceis para, como a Luísa falou, qualquer síndico, independente do tamanho da experiência dele dentro de condomínios, ele possa entender e saber como agir. E aqui, a importância dele é imensa, né, para qualquer síndico. E a gente tem tido feedbacks bastante positivos. Eu trabalho com engenharia condominial, eu presto assessoria para condomínios, e para todas as síndicas e síndicos com quem eu conversei, eles falam, pô, legal, essa edição tá bacana, tem ali uns fluxos, algumas coisas que nos ajudam a entender melhor os processos. Olha, que legal, gente, um retorno, né? E essa profissionalização tem evitado problemas, né? Eu queria a opinião de vocês. O acesso mais fácil à informação tem evitado bastante problemas nos condomínios, não tem? Não tem, Luísa e Leopoldo? A profissionalização da sindicatura, ela é importante porque ela dá para o síndico um peso de profissional. Imagina assim, você é um síndico que disse não para um vizinho seu, certo? O vizinho precisa entender que você disse não, porque você é um síndico, que você respeita as regras, respeita as limitações, às vezes estruturais do prédio, né? Se o seu vizinho, que é seu amigo, quer tirar uma parede para emendar 2 cômodos, ele precisa entender que o seu não é um não particular, é um não de um profissional. Então, quando a gente fala em profissionalizar a sindicatura, é passando por aí, é para o síndico ser respeitado enquanto um profissional. O nível de responsabilidade, de novo, não muda entre um síndico morador e um síndico profissional, mas quando o síndico adota uma postura profissional que transborda a nota fiscal que ele emite no final do ano, então ele se comporta de uma forma profissional, é por isso que ele busca capacitações, por isso que ele busca ferramentas que dão embasamento técnico para ele é tratado de outra forma dentro do condomínio onde ele administra. Às vezes ele continua sendo um síndico morador, mas ele se comporta com uma postura profissional. Então, essa é a essência da diferença entre um síndico morador e um síndico profissional. É como ele se mostra, como ele fundamenta as próprias decisões. E, de novo, por isso é tão importante ele ter instrumentos como o do CREA para embasar as respostas que ele dá, né? E aí, Leopoldo? O CREA dá um banho, né? Fala sério. Não, o CREA, ele fez um documento aí, eu ajudei, tenho a honra de ter participado de um documento que vai dar muito embasamento para os síndicos. E complementando o que a Luísa falou, eu acho que essa profissionalização, ele faz os síndicos perceberem o tamanho da responsabilidade que eles têm. É uma responsabilidade que começa lá no Código Civil. O Código Civil estabelece as responsabilidades para os síndicos, e elas não são pequenas. Esse não que ele dá para um vizinho, que ele pode precisar tomar esse papel de dizer não, ele é importante para garantir a própria segurança jurídica do síndico, porque ele é responsável por qualquer coisa que aconteça no condomínio. Então, aquele discurso que os moradores em assembleia decidiram que não vão fazer esta obra, não cola mais, porque a responsabilidade continua sendo do síndico. Se der algum problema, se vier a ocorrer algum sinistro, algum dano, o síndico vai responder, civil e criminalmente. Então, é muito importante que ele tenha ciência dessa responsabilidade, busque se atualizar e busque as informações necessárias. E, para isso, o Manual do Síndico do CREA está aí, para, pelo menos na parte de engenharia, dar um bom suporte para eles. É verdade, né? E é fácil de leitura? Eu fico me perguntando, eu não acessei ainda, eu sei que é gratuito, né? Até depois eu quero pegar o endereço para colocar aqui para o pessoal que se interessar, tenho certeza que muita gente vai se interessar, para baixar esse material. Mas é fácil de acesso? Tipo assim, de leitura? Não sei se a Luísa já deu uma olhada. A Luísa não dá, porque ela já sabe tudo de condomínio também.
Eu vou deixar a Luísa responder, porque como fui eu que escrevi grande parte dele, para mim é super fácil, mas eu quero que alguém de fora diga isso. O Jornal dos Condomínios foi convidado para ler em primeira mão o manual e dar, né, opiniões e transformar num texto de mais fácil leitura para os síndicos leigos. Fui síndica durante algum tempo, hoje em dia eu trabalho exclusivamente no jornal, mas não sou engenheira, por mais que durante o tempo de sindicatura a gente acaba, às vezes a gente conversando, as pessoas perguntam, tá, mas não, é porque a gente fala é muito sobre a mesma coisa. Mas é um texto que, de novo, como o Leopoldo diz, tem planilhas e tem fluxos, então ele tem um raciocínio lógico, porque toda a parte de engenharia, e Leopoldo, por favor, me corrija se eu estiver falando besteira, ele segue uma ordem linear. Desde a construção segue uma ordem linear, a manutenção segue uma ordem linear, então tem uma ordem sobre o respeito de tempo de cura dos materiais, ou uma ordem de respeito de prazo de manutenção, tem uma ordem de qual serviço é primeiro, qual serviço é segundo, qual serviço é terceiro, então existe uma ordem. Então, se você consegue entender minimamente a lógica, e o manual te dá essa condição de entender minimamente a lógica, você entende por que as coisas são feitas na ordem que são feitas. E a partir do momento que você tem esse embasamento, você consegue, de novo, justificar para os moradores. Porque é muito importante o síndico entender que ele não depende dos moradores para fazer as coisas, porque ele é responsável pela manutenção do imóvel. Mas ele tem obrigação de fazer com que os moradores entendam o que está acontecendo, porque o síndico faz a gestão da casa dos outros, basicamente, né? Então, é muito ruim quando um morador não entende o que está acontecendo, e o morador tem direito de questionar, e o síndico tem o dever de saber explicar. Então, o manual dá essa condição de você entender a lógica da manutenção, a lógica da construção, por que uma coisa é feita antes da outra, ou por que a gente está esperando uma semana antes de trazer a próxima coisa. A partir desse momento, de novo, o síndico se comporta de uma forma diferenciada dentro do condomínio. É isso aí. Elogio, hein, Leopoldo? A Ângela também está acompanhando, a Ângela Dalmolin está acompanhando, a grande engenheiro Leopoldo. Olha aí, tá por cima o negócio, hein? É bondade dela. Tive o prazer de trabalhar com ela durante a elaboração. Ela leu o manual, me deu algumas dicas, a gente revisou em cima do que ela passou. Então, assim, para tentar trazer algo de fácil leitura realmente para qualquer síndico. A gente não consegue fugir de uns números, tá? Quem abrir ali vai ver número. NBR 15575, NBR 9674, NBR 16280, mas calma, tá tudo bem explicadinho. E eu acho que tem 4 ferramentas ali que foram pensadas para os síndicos olharem e não terem dúvida, que são 2 fluxos, um de como contratar obras e serviços para dentro do seu condomínio, porque isso também tem todo um fluxo. Eu posso precisar pensar em contratar um seguro, eu preciso emitir RT, é obrigatório. Então tem exatamente em que etapa a gente faz cada tipo de contratação dessas. Plano de reforma, quando algum condômino vai fazer alguma coisa dentro da sua casa, dentro do seu apartamento. O apartamento é dele, mas ele não tem direito de fazer qualquer coisa. E isso é um ponto que tem que ficar claro. Se ele quer fazer uma reforma, ele precisa apresentar para o síndico um plano que segue uma NBR e é elaborado por um profissional habilitado. E tem ali também um fluxozinho de como que se faz esse processo de gestão desse plano. Além disso, a gente tem ali uma lista com os principais documentos que o síndico tem que ter em mãos, porque tem documentos ali que são imprescindíveis, que qualquer um tem acesso na eventualidade de precisar fazer uma manutenção, um reparo, uma reabilitação. E ainda, a gente tem lá no final um modelo de ART. A ART é a anotação de responsabilidade técnica, aquele documento que todo engenheiro dá quando ele está fazendo algum serviço. E eu tenho atendido bastante síndico que tem dúvida, porque a ART, ela tem algumas questões ali que ela precisa ser conferida. E o síndico saber como conferir isso, para garantir que o documento que ele está recebendo tem toda a validade e está com todos os serviços anotados, é bastante importante para a atuação dele. Eu botei agora aqui embaixo, aqui, ó, todas as infos em portal.crea/sc.org.br, e daí tem lá, ó, lança a nova edição do Manual do Síndico. Então, você que se interessou, aí, por favor, acesse o portal do CREA-SC, joga lá no Google, que ele vai te dar um bom retorno e você já vai baixar aí. E, inclusive, depois dê o seu feedback para nós, né? É importante, eu repasso aí para os nossos profissionais,
porque, gente, é um documento excepcional para quem está na área. É informação, é empoderamento. Então, bora lá se empoderar. Engenheiro Leopoldo, nossa, parabéns pelo trabalho. Show de bola. Chancelado aí pelas nossas meninas do Jornal dos Condomínios, no JC na rádio, que toda quarta estão aqui, elas estão aqui às 15h30. Então, gente, se você se interessa pela área, apareça aqui todas as quartas-feiras, porque a gente é um assunto interessante, vivemos em condomínio e a gente tem que saber mais sobre o assunto. Não sejamos mais rasos, por favor. Não está mais na moda. Leopoldo, beijo para quem? Olha, nem pensei nessa parte. Não, mas eu tenho que agradecer muito ao CREA, que me possibilitou trabalhar dessa forma, para a Ângela, que me ajudou ali na elaboração de um texto adequado, a vocês duas aqui, por ter essa conversa e poder levar ao conhecimento dos síndicos que existe esse manual, para que facilite a vida deles. E eu queria só deixar uma facilidadezinha, que ali o link às vezes é meio grande. Se o pessoal acessar o @CREASCOficial, @CREASCOficial no Instagram, uma das publicações é o Manual do Síndico, não faz muito tempo, faz alguns dias aí, eles conseguem ir lá, clicar e baixar o manual. É @CREASCOficial? Isso mesmo, no Instagram. Uhum. É isso aí, então, aí, ó, no Instagram, gente, acesse CREA-SC Oficial e bora lá se formar. Ali tu já tem o manual já para como. Ali vai ter uma publicação que é só clicar nela, vai ter o linkzinho para ir baixar o manual. Poxa, que legal. E agora, Luísa, beijo para quem? Beijo para minha chefinha que me assiste. Beijo, Ângela. Obrigada por trazer o jornal para a gente, né? O jornal é muito importante e né, por essa parceria com o CREA e a gente conseguir contribuir. Beijo para o Leopoldo por ter escrito um texto tão certinho. É maravilhoso ler um texto de engenharia que a gente entende, a gente se sente inteligente. Então, muito obrigada pelo texto acessível. Pela Patrícia, por esse programa incrível. É muito bom a gente encontrar coisas que nos divertem e nos nutrem de informação, né, ao mesmo tempo. E eu gostaria de deixar uma última mensagem para o pessoal que for acessar esse manual, que a gente vive reclamando que as coisas não são receita de bolo. Cuidar de filho não é receita de bolo, relacionamento não é receita de bolo, viver a vida... Isso é uma receita de bolo, gente, é só ir lá e fazer. Você pega o manual, lê e executa. Então, vamos aproveitar quando a gente recebe uma receita de bolo bem feita e só usa, né? Então, é só executar, tá lá. Gente, está recebendo aqui várias informações. Não é para mim, não. É pro Léo. Parabéns, Léo. Ficou excelente. Olha aí, mais um. Ó, a Renata, a Ângela. Obrigada, Luísa. Nossa equipe muito representada, muito bem representada. Bora lá. Engenheiro de trabalho Hercúleo, realizado com excelência. Olha. Então, aí, ó, gente... Parabéns a todos vocês, parabéns, Léo. Muito obrigada pela presença, Luísa. Ó, mais uma aqui, ó. O último, ó. Parabéns ao CRESC, em especial ao Léo, por mais essa entrega de sucesso aos profissionais e à sociedade. O Murilo Roberto aqui, ó. Não vou falar o sobrenome, porque é muito complicado, Murilo. Christeldorf. Gente, temos que ir indo agora, mas, Léo, Luísa, muito obrigada pela participação de vocês. Luísa, eu te vejo na quarta. Léo, até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Muito obrigado. Então, gente, a gente vai para o intervalinho comercial, mas voltamos rapidinho. Então, fica ligado, não larga minha mão, não, que ainda temos muita informação. Vamos falar aqui com a nossa primeira-dama do município de Floripa, dona Beatriz, sobre o Dia do Voluntariado. Então, bora lá? Vamos e voltamos. Fica aí.